Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar todas as autoridades presentes, iniciando pelo senhor presidente Jair Bolsonaro. Informar que esse projeto foi desenvolvido seguindo a orientação principal do senhor presidente da República, da necessidade de diminuir a criminalidade violenta no país, de aumentar não só a persecução, mas a segurança pública de cada cidadão. E esse projeto só é possível através da união do governo federal, não só aqui do Ministério da Justiça e Segurança Pública, mas dos demais ministérios, para o enfrentamento dessa criminalidade violenta. Importante destacar, isso muitas vezes não tem tido a necessária exposição na imprensa, que a criminalidade vem reduzindo no governo do senhor presidente Bolsonaro significativamente. Não me lembro de outro período histórico em que tivesse havido uma redução de 20% dos homicídios nos 4 primeiros meses. É certo que nós não devemos ignorar os esforços que os governadores e que os prefeitos estão fazendo também para essa redução, mas é inegável o mérito do governo federal, do presidente Jair Bolsonaro. Mas é evidente, com a apresentação desse projeto, que apesar dessa redução, nós precisamos avançar, nós precisamos melhorar. E, para tanto, nós precisamos de parcerias. Nessa linha, e perdoe-me aqui pela repetição, mas gostaria de agradecer todo o apoio que o projeto tem tido pelo ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, ministro Paulo Guedes, da Economia, ministro da Educação, Abraham Eltrab, ministro Osmar Terra, um grande parceiro do Ministério da Justiça e Segurança Pública em vários assuntos, especialmente no tema de drogas, mas igualmente nesse projeto. Ministro da Saúde, Henrique Mandetta, ministro Gustavo Canuto, ministra Damares, ministro Jorge Antônio, ministro Luiz Ramos, todos eles e os demais ministros têm ajudado o projeto com a compreensão de que, sim, é preciso nós termos segurança, é preciso nós termos policiais na rua, é importante nós retirarmos de circulação o criminoso violento, o criminoso perigoso, mas também temos que enfrentar as causas da criminalidade, eventualmente relacionadas à degradação urbana, a abandono, e para isso nós precisamos aliar políticas de segurança sólida com políticas de outra natureza. Cumprimento igualmente aqui a Procuradora-Geral da República, Raquel Doge, que tem colocado o Ministério Público à disposição para a realização desse projeto. Aproveito para comentar as lideranças do governo no Congresso, deputada Joyce Hasselmann, senador Fernando Bezerra, deputado Major Vitor Hugo, na pessoa de quem cumprimento também todos os parlamentares. E gostaria de destacar que esse não é um projeto do governo federal unicamente. A ideia aqui é uma verdadeira união, na acepção básica da palavra da União Federal. Tem uma parceria com os governadores dos estados envolvidos nesse projeto e com os prefeitos dos municípios, para que nós tenhamos uma ação conjunta, integrada, não só das forças de segurança federais, estaduais e municipais, mas igualmente desses agentes de política pública transformadores. Então, cumprimento os governadores presentes, Paulo Câmara, Ratinho Júnior, Helder Barbalho, Ronaldo Caiado, secretário de Segurança Pública do Espírito Santo, Antônio Roberto, representando aqui o governador Renato Casagrande, tinha uma visita oficial, não pôde vir, e igualmente os prefeitos, Antônio Benedito Fenelon, Gilberto Gonçalves Júnior, Iris Rezende Machado, Geraldo de Oliveira Júnior e Manuel Carlos Antunes.
O que nós vimos no passado, alguns esclarecimentos sobre esse projeto, o que nós vimos no passado era a união distante da criminalidade violenta. Governo federal, com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária, mais atuante em outro tipo de criminalidade, mais distante da criminalidade violenta. Quando a União atuava nessa área, era de uma maneira especialmente reativa, ou seja, diante de uma crise de segurança, eventualmente utilizava uma GLO, eventualmente mandava a Força Nacional. Evidentemente isso é importante para reagir a essas crises. O próprio governo do presidente Jair Bolsonaro reagiu a uma crise de segurança no Ceará no início desse ano. Isso foi muito positivo. Mas a concepção desse projeto é diferente. A ideia é nós agirmos preventivamente. Nós irmos a esses municípios para evitar que situações de criminalidade violenta se agravem. Nós não ignoramos que os indicadores de violência nesses municípios estão melhorando, mas nós podemos agir mais, integrando as forças policiais federais, estaduais e municipais, e aliando essa ação a políticas de outra natureza. Cumprimento especial aqui também a minha equipe do Ministério da Justiça, toma a liberdade de fazer na pessoa do general Guilherme Teófilo, que é o secretário nacional de Segurança Pública. O projeto está vinculado especialmente ali à Senasp, embora tenha outros órgãos envolvidos, e na pessoa também de quem cumprimento todos os envolvidos nas equipes dos governos de Estado, dos outros ministérios e dos municípios. Enfim, é um projeto inovador, uma postura diferente da União Federal, dos governos, dos estados e dos municípios. É um projeto piloto, por isso nós escolhemos 5 municípios, um em cada região, levando uma série de fatores em consideração para nós começarmos, para nós aprendermos, e adiante, com esse aprendizado, nós expandiremos esse projeto para outras localidades. Evidentemente, ou políticas mais gerais levam a uma redução de criminalidade, como já vem havendo, em todo o território nacional. Mas nesse momento nós vamos atuar focado nesses municípios para realizar essa experiência de buscar concretizar esse programa do senhor presidente da República de uma redução substancial da insegurança pública no Brasil, de uma redução substancial da perda de vidas com a violência. São objetivos que valem a pena. Muito obrigado pela atenção. Meus senhores, minhas senhoras, boa tarde. Quando a gente se torna pai, eu sou por 5 vezes, a vida da gente muda e bastante. Não pensamos mais tanto em nossas vidas, pensamos nas vidas dos nossos filhos. E aquilo que mais nos aflige é a questão da segurança em nosso país. Não é, prezado Sérgio Moro, um compromisso de campanha. É o compromisso de todos nós, todos aqui presentes, desde quando nós tomamos conhecimento do que realmente é esse grande mal que existe ainda no Brasil. Eu agradeço a Deus pela minha vida. Também fui vítima de uma situação dessa daí. Eu sempre falava, né? E muitos aqui me acompanharam naquele momento. Eu não queria deixar órfã a minha filha na época de 7 anos de idade. Isso, nós todos aqui, ministros, governadores, prefeitos, civis, né, militares, temos que buscar a solução. E nesse momento eu agradeço a Deus também a equipe que me acompanha. Em especial, nesse primeiro momento, 22 ministros. Porque eles têm a liberdade, eles se conversam, eles devem satisfação a vocês, povo brasileiro. Nós devemos lealdade ao povo brasileiro.
E eles têm uma coisa muito importante. Eles têm iniciativa. Têm essa liberdade de realmente buscar soluções para o nosso Brasil. Hoje tivemos uma boa notícia, prezado Roberto, eu que conheci teu avô, foi parlamentar comigo na Câmara. Um dado positivo da economia, de uma projeção de 0,1 de crescimento no último trimestre, passamos para 0,4. Fiquei feliz em ver as mídias sociais divulgarem uma notícia dessa. E a economia também ajuda nessa questão, porque se o desemprego cai, né, a violência também diminui em nosso país. Então é uma equipe que trabalha unida, que conversa com todos os governadores. Nunca deixamos de atender um só governador que porventura tenha nos procurado. Prefeito eu não posso atender a todos, são quase 5.700, então atendemos alguns. Mas é uma prova que o entendimento, o relacionamento, a vontade de um novo governo federal, de os novos governos estaduais, os prefeitos já vinham nessa batida, por si só já diminuiu o número de mortes violentas em nosso Brasil. Isso é muito bom. Com toda certeza, Roberto, a questão da economia também vem em função de que, não só aqui dentro, mas como lá fora, nós começamos a recuperar a confiança perdida, sim, nos últimos anos, lamentavelmente. E nós temos o dever de dar uma satisfação à população. E essa iniciativa do Sérgio Moro é muito bem-vinda. Obviamente, juntamente com os governadores e com os prefeitos. E nós temos a certeza que ela vai dar certo. E, na verdade, o que ela representa? É um conjunto de coisas, né, de ações que já são inerentes a nós, homens públicos, e devemos botar em prática. Em botando em prática, nós veremos resultado na ponta da linha. Eu tenho certeza, pela maneira séria como o Ministério da Justiça tratou esse assunto, Justiça e Segurança, tratou esse assunto, o sucesso virá. Outras ideias surgirão. Mas, obviamente, prezado Paulo Guedes, a economia tem que melhorar bastante. Reconhecemos o árduo trabalho que o senhor tem à frente desse, que é um dos mais importantes ministérios nossos, que é o da economia, que precisamos de recursos. Os senhores sabem como estavam as finanças do Brasil quando assumimos o governo. Para nós não era novidade, ninguém está chorando. E mais ainda, não basta isso, a questão da ética e moral. Como estávamos no fundo do poço nessa situação também. Porque tudo começa na família. Uma família estruturada é uma família que, além de trazer alegria para os seus, né, é uma família que não precisa do Estado para vencer certos obstáculos. E a família é essencial. Eu costumo... a agenda conservadora tão criticada, mas é essencial. É a âncora, é a base de uma sociedade. Domingo agora estarei no Templo de Salomão, lá em São Paulo, com Edir Macedo. Como tenho estado com vários líderes religiosos, evangélicos, cristãos, entre outros. E a religião também é uma âncora para conter, por vezes, desejos ou vontade que não satisfaz ao próximo. Satisfaz apenas a si próprio. Mas sabemos quanto custa para o próximo medidas tomadas dessa maneira. Então agradeço a Deus também por esse momento. Estamos ancorados com Ele. E com Ele, o Brasil atingirá o lugar de destaque que ele merece. Como agora há pouco o Onix falou do meu filho, o Eduardo Bolsonaro, que daqui a pouco viaja aos Estados Unidos, vai se encontrar com o Donald Trump. Eu quero agradecer publicamente aqui o senhor Donald Trump, a sua defesa do Brasil por ocasião do encontro do G7.
Nós devemos a segurança do Brasil às nossas Forças Armadas. Agradeço o general Fernando, da maneira como ele conduz as nossas Forças Armadas nessa questão. Muito bem-vindo, Fernando, se permite chamá-lo assim, né? O acordo que fizemos com os Estados Unidos na questão de grande aliado extra-OTAN. Agradeço a Trump o trabalho que ele tem ajudado para que nós ingressemos na OCDE. Isso tudo tem a ver com a economia, mas na ponta da linha, Moro, também tem a ver com a nossa segurança, com o nosso bem-estar e com a nossa felicidade. Então, nesse momento, primeiro eu espero aqui que o Ernesto seja bem sucedido na viagem, bem como o Eduardo, nesse encontro dos Estados Unidos, que nós devemos, e vamos sim, o nosso governo, como mudou a direção, prezado Ronaldo Caiado, prezado Bezerra, tá? Nós vamos cada vez mais nos aproximar de países que servem de exemplo para nós. Países que têm os índices, os melhores, levando-se em conta grande parte do mundo. São esses exemplos que nós devemos procurar. E então, indo para o encerramento, se Deus quiser, vai dar certo esse plano piloto montado pelo Ministério da Justiça e Segurança, tendo à frente o senhor Sérgio Moro, que é um patrimônio nacional. E deixo bem claro um momento aqui que não é desabafo. Com todos os ministros eu converso, com todos, sem exceção. E por vezes, num canto, né, conversamos questões que extrapolam o nosso ministério. E essa liberdade que eu dou a eles, que eles têm comigo, eu tenho com eles, com toda certeza, é uma marca diferente no governo. Nós todos somos políticos, mas os interesses políticos partidários estão muito, muito abaixo do interesse da nossa população. Obrigado, Sérgio Moro, que você abriu mão, Vossa Senhoria ou o senhor abriu mão de 22 anos de magistratura para não entrar numa aventura, mas sim na certeza que todos nós juntos podemos sim fazer melhor para a nossa pátria, colocar o nosso querido Brasil no lugar de destaque que ele bem merece. Obrigado a todos, sejam felizes, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.